bem-vindos para mais um episódio do Paddock Podcast. Eu sou Emily. E eu sou Vitória. E vamos falar sobre ele, o GP de Miami, que como sempre não promete tanta coisa, às vezes traz mais atrações do que a corrida em si, mas que aconteceram algumas coisas nesse final de semana que vale a pena a gente pontuar aqui. Assim, eu particularmente não chamaria de GP de Miami. Eu poderia chamar de Show de Miami fora da pista, porque dentro da pista a gente já tem uma coisa assim. Eu particularmente sabia que no ano passado a gente não teve tanta coisa. Então, como em Baku a gente também não teve nada, eu fiquei, talvez a gente consiga alguma coisa aí. Pelo visto, conseguimos? Não. Eu esperava um pouco mais, porque teve aquelas reclamações sobre Miami, sobre o circuito ser um circuito muito mais artístico do que trazer a corrida em si. Inclusive, quero levantar a pauta aqui que muitos influenciadores aí foram levados até Miami e que o conteúdo foi tudo, menos Fórmula 1. Assim, vamos de polêmica, né, sobre a Alfa Romeo. Mas assim, é aquela coisa, né, a Fórmula 1, ela quer pegar o público americano de qualquer jeito. Mas assim, eu acho que essas influências poderiam ter utilizado de outra forma, assim, pra criar um conteúdo. Poderiam ao menos estudar, né, gente? Às vezes a gente tem que saber um pouco ali do que a gente tá querendo falar ou do meio que a gente tá inserido ali. Eu acho que seria legal, sabe o quê? Eu acho que seria legal se elas tivessem, tipo assim, ai, não sei nada sobre Fórmula 1, fazer memes sobre isso, enquanto elas fazem conteúdo tentando adivinhar o nome dos pilotos, o nome das pistas. Eu acho que o mínimo, assim, de interesse, de um pouco colocar É isso uma em pauta. pauta que ainda tem sido muito levantada e que vai continuar sendo levantada, inclusive aqui no Brasil, porque a gente vê essas grandes marcas levando a essa galera que é influente, levando os influencers para todos os GPs e não lembrando de quem realmente faz e fala sobre Fórmula 1. Mas é aquilo, né? Vamos seguir pro GP, vamos seguir pro que aconteceu nesse GP, porque as expectativas foram muito altas depois aí da pole de Checo Pérez, mas a gente sabe que a Red Bull também ali tem suas cartadas na manga, tanto com o Max Verstappen quanto com o Pérez, então eu não vou mentir não, já de início já vou soltar aqui, eu torci muito pro Pérez nesse final de semana, eu queria que tivesse sido um resultado diferente do que foi, mas eu acho que dele ter tido aquele feito ali da pole, de ter conseguido a pole, já foi, assim, um grande feito. E ele falou desde o início que ele tava pra jogar ali, pra competir, pra ir pro campeonato mesmo. Inclusive, se ele tivesse ganhado nessa corrida, ele ia conseguir ali dar aquela passadinha ali no Max. Mas a gente sabe, né? Super Max veio ali com tudo. E vamos falar aí do que aconteceu nesse GP. O GP de Miami que a gente já começa meio assim, confuso, porque a gente tem uma pole de Checo Pérez por causa de um incidente com o Charles Leclerc, que não teve uma semana assim, um final de semana muito legal, que já tinha batido na sexta-feira. Inclusive, pensei que ele ia bater na corrida também, mas não bateu. Aquele meme, né? Charles Leclerc bateu ontem, Charles Leclerc bateu hoje, muito provavelmente Charles Leclerc vai bater amanhã, mas não bateu. O azar do Sainz dessa vez passou pro Leclerc, gente. Mas se bem que o Leclerc tá com um azar assim, olha, pesado. E aí, com esse incidente do Leclerc na classificação, a gente teve Checo Pérez ficando com a pole, Fernando Alonsinho, nosso queridinho aqui, o nosso querido velhote, ficando com o P2 e o Sainz ficando com o P3. E assim, o Verstappen, que poderia conseguir a pole, mas não conseguiu por conta da bandeira vermelha causada pelo Leclerc, que não dava mais tempo. Foi ali 1 minuto e 30 que ele deu aquela rabiada ali. Mas também, assim, a posição que o Verstappen ficou para largar na corrida já era uma coisa que eu sabia que em algum momento ele ia acabar ultrapassando os adversários. A gente não tem, é indiscutível para mim. Quando a gente junta um bom carro com um bom piloto, eu acho que não tem outra opção. E o carro da Red Bull, ele é diferente de todos os carros que a gente vê ali no grid, assim. Isso é indiscutível. Sim, mas tipo assim, eu acho que a minha ansiedade pro GP de Miami, pensando que poderia ser algo legal, seria isso de ver o Max Verstappen contando com alguma bandeira vermelha, com algum safety car. Só que o problema é que o GP de Miami não teve bandeira vermelha, não teve safety car, não teve muitos incidentes. Mas teve passadão do Super Max, até porque ele conseguiu fazer uma manobra simplesmente ultrapassando o Leclerc e o Magnussen de uma vez só. Sim. E não foi só o Leclerc e o Magnussen, assim, tipo, em 15 voltas o Verstappen já era P3. Então, assim, ele deu um passadão em literalmente
todo aquele início do grid. É uma coisa, assim, absurda de se ver. Assim, ele tá pilotando ali no fino, assim, isso é indiscutível. Assim, teve até a aposta do Alonso falando, em quantas voltas você acha que ele vai liderar? Aí o Alonso fala, em 25. Aí depois da corrida, né, já ali na sala de conferência, o Alonso vai e fala assim, o Verstappen vai e fala assim, você apostou em 25? Pois é, eu tava liderando a corrida lá pela volta, né? Acho que ele estava em P2 ali bem menos do que 25. Acho que foi pela volta 15, mais ou menos. Não, na volta ali. 15 ele ainda estava em P3, mas eu acho que foi lá pra volta 16, 17. É aquilo, ele ultrapassou o Pérez ali também. Eu esperava também, inclusive, outro detalhe. Eu esperava uma batalha maior entre Pérez e Verstappen. Tudo bem que tem que ter aquele certo cuidado, porque para não acabar ali acontecendo algum incidente, eles se prejudicando os carros, né? A gente não quer uma coisa Lewis e Rosberg aí no passado. Mas eu realmente esperava uma batalha mais travada entre o Max e o Pérez. Só que eu também achei que foi uma batalha muito limpa. Dessa vez eu acho que não tem como levantarem pontos como a Red Bull tá beneficiando um ou beneficiando o outro. Pior que tem. Olha aí. Eu sempre não quero. Olha, vocês estão vendo, eu nunca quero trazer polêmica, mas Emily sempre quer. Então... Vou trazer informações de Ju Serrazoli, nossa querida aqui, que ela falou que as melhores peças do carro vão pro Max. Mas assim, eu não tenho certeza, eu vi muito pessoal falando que não tem certeza de que mesmo se as peças melhores fossem pro Pérez, se o Pérez conseguiria passar o Verstappen, porque tem o diferencial também do piloto. Eu não acho que o Pérez seja um piloto Não só do piloto, ruim. como tem o diferencial de quem está ajudando o piloto. Nem todo mundo tem uma rana pra estar dizendo, faça isso, faça aquilo. E tem outra coisa. A Red Bull informava pro Verstappen o gap que ele tinha dele pro Pérez, mas o Pérez não sabia do gap. Essa mesma informação. E isso levanta muitas opiniões agora. E eu acho assim, inclusive a galera na internet abafa muito mais quando acontecem esses casos dentro da Red Bull. Assim, uma parte ainda comenta, mas outra parte não. Eu acho que quando acontece uma coisa dentro de equipes como Mercedes e Ferrari, ganha muito mais repercussão. Porque se fosse uma coisa dessa, tipo Leclerc e Sainz... É porque eu acho que é muito claro a divisão que a gente tem dentro da Red Bull. É muito claro. Eu acho que não tem ninguém que olhe para aquilo ali e fale, ok, é uma disputa dos dois pilotos. Porque assim, o Max, ele escalou o pelotão tranquilamente, né? Porque ele tem o melhor carro, ele tem a melhor estratégia e ele é um baita de um piloto. A gente não tem como discutir isso, gostando ou não. E tipo assim, o pessoal às vezes fala, não gosto do Max por isso, não gosto do Max por aquilo. Mas é indiscutível de que ele é um ótimo piloto e ele, além dele ter um carro voador pro holandês voador, ele é um baita de um piloto. E tinha diferença também, o que me impressionou também foi a questão da diferença dos pneus. Ele tava de pneus duros e o Pérez de médio. Sim. Isso acabou impressionando até o Pérez, porque ele falou que mesmo ele tentando, ele deu tudo que ele tinha de performance e o Max com pneu duro, assim, teve uma vitória merecida, segundo o Pérez. E que ele simplesmente, depois de um tempo, não tinha ritmo e quis precisa ser analisado. O Max, com essa vitória aí do GP de Miami, ele conseguiu se igualar ao Sebastian Vettel, nosso querido. Muito saudade do Vettel em pista. Vettel. E ele agora se consagra como piloto com mais vitórias na Red Bull. Então, eles estão ali pau a pau, 38-38. E assim, a gente viu que o Max só trocou o pneu na volta, 10 voltas pro final. E, tipo, porque eu acho que, tipo, você... Vamos, querido, você vai ter que vir trocar o pneu, sabe? Vai ser igual o Esteban Ocon, que só trocou na última volta. Eu fiquei pensando, ok. E, tipo, eu tava esperando realmente que o pneu dele fosse estourar, que ele fosse cometer uma loucura. Mas, realmente, ele não cometeu. Ele tava bem seguro. E, no final, ali da corrida, a gente viu que ele tava ali, né, mostrando o número 1. Será que pra quem foi aquele número 1? Será que foi pro público ou foi pra alguma coisa, assim, mais interna? Eu acho que também pode ter sido pro público, em questão de que ele pontuou que ele recebeu vaias nesse final de semana. E a gente vê que em alguns GPs isso tem acontecido com o Max Verstappen. Ele tem ganhado vaias da plateia, assim, a plateia parece não estar se agradando tanto. Eu, particularmente, como telespectadora agora, vou dar minha humilde opinião. Às vezes é muito ruim pra gente ver, tipo, só um mesmo piloto ganhando. Mas é aquilo, é questão de dominância, não tem muito o que fazer. Ele tem tido aí um ótimo desempenho. E por mais que a galera não goste dele, eu acho que é uma coisa que a galera não pode negar. Ele tem sido um bom piloto e ele tem fazido valer cada vitória ali dele. Mas a verdade é que o Max não liga.
Ele não liga. Ele pode continuar a vaiar e ele não liga. E tem a questão também que seguro. Quando eles estão com o capacete ali em pista, assim, fora todo o barulho ao redor dos carros e tudo mais, eles não escutam nada, gente. Sim. Enquanto eles não tiram o capacete, eles realmente não conseguem escutar, assim, nada ao redor, nada em volta, pra que isso não atrapalhe eles. A não ser o Alonso, porque vamos lembrar que o Alonso a 300 por hora viu a ultrapassagem do Lance Stroll e parabenizou ele, assim, ele é aquele tipo de tem esse pessoa detalhe. O Alonso falou que ele também não estava tão preocupado mais com o pilotão de trás. E isso continua me impressionando. Acho que na minha cabeça ainda não bate que a Aston Martin está conseguindo ter um empenho melhor do que equipes como Ferrari e Mercedes, sabe? Sim. Mas o Alonso é aquele tipo de piloto que o pessoal não tava dando nada por ele, mas em um carro competitivo ele faz milagres. Porque ele assim, ele anda no meio fio, masca chiclete e faz malabarismo. Porque a 300 por hora, vê o Lance Stroll fazendo a ultrapassagem pelo telão, dirigindo a corrida dele, é assim, extraordinário. E ele fez uma boa largada, ele ficou bem tranquilo, assim, durante a corrida. Não tinha muito o que ameaçar ele, a não ser o Sainz, né, ali no começo. Mas depois o Sainz teve aquele problema, né, no box. Vamos agora pro tópico Carlos Sainz. Carlos Sainz, eu não entendi muito bem o que ele quis fazer ali no box. Não sei se ele... o Van Diesel tava esses dias ali por Miami, não sei se ele se inspirou e quis fazer o próprio Velozes e Furiosos, porque não bastou ser só piloto de Fórmula 1. Mas, assim, é aquilo. Eu achei que a punição foi merecida, gente. Sim. O pneu saiu fumaça, ele saiu levantando poeira e, querendo ou não, ele tem que ter muito cuidado ali quando ele entra ali nos boxes. Porque se ele vai daquela forma que ele entrou ali e acaba que, por algum motivo, algum mecânico, tanto da Ferrari quanto de outra equipe, não sai a tempo ou acontece de estar muito ali perto, pode acontecer um acidente. E até com ele mesmo, ele pode acabar se prejudicando. O Carlos Sainz, ele ultrapassou o limite ali, né? De dentro do pit lane e fritou ali. Eu acho que aquela fritagem foi tipo, do pneu dele foi ele percebendo que ele tinha feito alguma coisa errada. Ele tentou dar uma segurada, mas não tinha como, deu os 5 segundos de punição pra ele. Foi a única coisa também que teve nessa corrida, assim, da FIA se intrometer. Nesse GP a FIA ficou bem descansada. E sobre a situação Ferrari, Leclerc falou que nos falta velocidade. E agora eu vou trazer isso pra jogar na cara de Emily. Porque nos podcasts passados a gente teve uma discussão onde Emily afirmou que a Ferrari estava numa situação menos pior... Não, estava numa situação menos pior que a Mercedes. Olha, se eu não lembro, eu não falei. Enfim, gente, pra mim, hoje em dia, não tem como considerar quem tá pior, quem tá melhor. Pra mim, o que tem que considerar é que as duas equipes estão, assim, numa situação de barril. A qualificação do Lewis e do George foi uma coisa, assim, tenebrosa. Uma coisa, assim, eu realmente não esperava. E a situação... Ela tá chorando aqui, galera, ela vai chorar. Emily chegou a falar comigo, amiga, a gente tem que postar alguma coisa sobre a Mercedes, eles estão muito sumidos, vamos postar no nosso perfil... Gente, não tenho o que postar sobre a Mercedes, porque assim, o Toto Wolff falou que agora eles vão dar umas mexidas aí pra Imola, vão mexer em asa, vão mexer no que puder, vão ver assoalho, vão fazer uns testes no simulador pra ver como vai sair isso. Prometer atualizações, só que eu realmente tô com medo dessas atualizações, porque quando eu bem me lembro do ano passado, W13, surgiram várias atualizações e não tiveram nenhum efeito positivo. Muito pouco. Os efeitos que tiveram foi melhorar o porpoising, né? Para o Hamilton e o Russell quicarem menos dentro do carro. Mas eu realmente não sei se essas atualizações da Mercedes podem dar tanto ânimo aí para os torcedores. Assim, a esperança é a última que morre, mas... Já tá pelas vias das dúvidas. Só porque eu fiquei pensando, a Mercedes veio dizendo que esse carro era melhor do que o do ano passado. Não, eles prometeram uma pantera negra que ia causar o terror no grid. Tem isso. Mas eu fiquei pensando, realmente nas outras corridas eles estavam, pelo menos, conseguindo se manter num ritmo aceitável. Agora, eu fiquei pensando, eles não mudaram muito o conceito do carro do ano passado para esse. Será que alguém não convenceu o Toto Wolff de que esse conceito estava certo e o Toto Wolff aceitou? E agora o Toto Wolff tá percebendo que o carro não tem salvação? A não ser que Jesus Cristo desça pra salvar. Inclusive, eu acho que o Toto Wolff, ele tá muito desesperançoso, assim, se a gente for pegar em comparação ao ano passado. Ao ano passado, ele ainda tava, assim, parece que com mais esperança no W13. Com o W14, eu sinto que ele já não tem mais tantas esperanças, tanto que o que ele vem
prometendo, é mesmo a questão de atualizações e o que eles podem fazer ali dentro do alcance deles com o tempo que eles têm, assim. A gente sabe que o calendário da Fórmula 1 é uma coisa muito maluca, muito doida aí. Mas é isso, eu acho que é esperar pro próximo GP, esperar o que a Mercedes pode fazer. O Hamilton também já tem mostrado um certo desânimo. E falando em desânimo, não temos só o Hamilton desanimado aí com a sua equipe, como também temos o Lando Norris. E esse daí eu devo dizer que ele tá com toda a razão. Não, o Lando Norris, a gente sabe que o contrato dele é uma coisa bem longa, mas que, diferentemente do contrato do Daniel Ricciardo, que ele tinha com a McLaren, o Norris, eu acho que ele tem muito mais motivos pra querer quebrar o contrato do que a própria McLaren, assim, quebrar o contrato com ele, assim. Ele pode ainda ficar por bastante tempo na McLaren, mas assim, a situação da McLaren tá uma coisa assim, não tem nem como a gente avaliar como o Piastri tem se saído na McLaren, porque por mais que parece que eles tentem, eles não estão conseguindo extrair coisas do carro. Eles não conseguem, tanto que nessa corrida o Lando terminou em P17 e o Oscar Piastri terminou em P19. Não tem o que a gente avaliar. Por exemplo, a estratégia, todo mundo ia largar ali de médio de duro e a McLaren me coloca o quê? Pneus macios. E aí largando lá de trás. Não, e aí que eu fico, tipo assim, o que tem acontecido dentro da McLaren? Será que eles não estão... Assim, eles têm 2 pilotos jovens, onde eles podem extrair algo ali daqueles pilotos, mas não tá indo pra frente. Pilotos bons, porque aí a gente fala sobre que o Lando é um piloto bom, assim. A gente não viu ele num carro tão competitivo, mas pelo que a gente tinha antes, num carro da McLaren, que não era tão bom, mas ainda assim ele conseguia Era extrair melhor alguma que o coisa. desse ano. É totalmente, assim, estranho a gente ver isso, sabe? E aí, logo no começo da corrida também, a gente teve um toque entre o De Vries e o Lando. Outra pessoa que tá meio complicada esse ano, né? Eu não queria Vries. falar de De Vries, mas como a Emily tocou no assunto, eu paguei com a língua. Acho que eu botei muita expectativa no De Vries. E outra coisa que eu não vou chamar ele de bagre aqui, não vou... Mas, assim, gente... O pessoal da F2 falou que não era pra criarem tantas expectativas. Eu acho que eu acabei não escutando. E o pessoal da F2 conhece ele melhor, né? Ele vem da Fórmula E. Da Fórmula E. Então, assim, eu acho que talvez o carro também não tenha ajudado ele, mas vamos combinar que GP passado, ele passou numa reta ali por algum motivo, indo pra algum lugar que ninguém sabia. Nesse GP de agora, acontece isso. Então, assim... Enquanto isso, o Yuki Tsunoda tá sempre se mantendo ali P11 e P10, P11 e P10. Claro, não dá pra comparar a experiência do Tsunoda num carro de Fórmula 1, mas a gente consegue ver mais ou menos onde o carro pode chegar. E tipo assim, o Yuki, eu vou falar aqui uma coisa, porque depois surgiu vídeos do downboard do Yuki, e ele tá dirigindo igual GTA. Ele tem um buraco ali no carro, ele coloca, mas ele não tá nem aí. Entendeu? Eu não sei se a... E outra coisa que eu fico pensando, a gente tocou nesse assunto, e é bom vocês ficarem atentos, porque quando a gente fala aqui, não demora muito, acontece. Até quando vai durar o contrato do Yuki? Assim... Porque o contrato do Yuki, querendo ou não, assim, não vou desvalidar ele como piloto, nem nada do tipo. É só porque o contrato dele também tem a influência por conta dos motores, né? Patrocinadores. Eles querem um patrocinador que seja ali... japonês. Assim, não desvalidando o Yuki, jamais. Amava muito a parceria dele com o Pierre. Mas é bom a gente ficar atento pra até quando vai durar isso. Eu vi o pessoal dizendo que talvez durasse só até esse ano que vem ele não voltasse. Só que aí, eu vi o pessoal falando isso no começo do ano, quando o De Vries não tinha estreado assim, do jeito que ele tá hoje. Então, talvez, ou eles vão despedir os dois, ou eles vão deixar o Yuki e vão trazer o pessoal ali da Fórmula E que tem agora 500 já Red Bull, ou vão despedir os dois, ou então, eu acho que seria um pouco complicado deixar o De Vries se ele continuar assim. Mas uma coisa é certa, gente, se o De Vries sair já nesse final de ano, saindo dessa temporada e não voltar na próxima pra Fórmula 1... Eu acho que ele não volta. É porque a gente viu que, assim, deu muito errado. E ele era uma aposta ali também de Toto Wolff, né? Assim, a situação pro lado do Toto Wolff, por enquanto, não tá nada legal, mas eu já falei, torcedores da Mercedes, a esperança é a última que morre, então tem que aguardar aí o que há por vir. Sim. Outra coisa que a gente pode pontuar aqui é que a pista de Miami... a gente teve um problema de aderência e também teve um problema ali de ultrapassagem. Inclusive,
antes da corrida, no briefing dos pilotos, foi falado para eles que ia ter um show ali, né, antes da corrida. E algum deles, que a gente não sabe quem é, falou o seguinte: se não tem ultrapassagem, não tem show pros telespectadores. Tipo, vocês estão querendo fazer um show aqui pro pessoal que nem conhece a gente, chama a gente de Alfa Romero, e não tem ultrapassagem. Mas eu achei que esse final de semana teve algumas ultrapassagens. Olha, é aquela coisa. Eu acho que eles querem, como a gente já apontou aqui no início, querem agradar muito o público estadunidense. Só que não tá pegando legal nem pros próprios pilotos. Porque, tipo assim, querendo ou não, eles estão ali pra correr, não pra estar fazendo show. E assim como os telespectadores, eu acho que eles querem, além de vitórias, também trazer alguma emoção pra quem tá acompanhando eles, gente. E é o segundo ano que eu não vejo nenhuma emoção no GP de Miami. Sim. E esse ano ainda teve mais do que o ano passado. Até porque o pessoal até reclamou, tipo, nossa, o Max passa e ninguém nem tenta lutar com ele. É também uma perda de tempo, né? A pessoa vai desgastar seus pneus. Sabe por quê? Ele tá com ritmo maior do que o seu, com a coisa de pneu maior do que o seu, e aí você vai gastar pneu pra lutar com um cara que você não tem chance, pra quando vir um cara que você tem chance. Eu esperava talvez um pouco de George Russell, porque ele já falou que numa batalha junto com o Max, ele não tem tanto o que perder, então ele também não tem medo de ir e atacar. Mas realmente ele ia agachar o pneu dele. Não tinha como, gente. Ele não ia ter como segurar. O Max fez ultrapassagens ali, bem tranquilamente. Ele não estava preocupado. Eu acho que a única preocupação que ele poderia ter tido mesmo era o Pérez ali, caso acontecesse uma batalha mais acirrada entre os dois. Que foi o que a gente também acabou não vendo. O Pérez já admitiu que ele não teve um ritmo bom. E acho que é isso. A gente tem mais alguma coisa para pontuar sobre o GP de Miami? A gente falou sobre o Leclerc? Será? Falamos sobre o Leclerc. Leclerczinho, Leclerc tá complicado, Leclerc. Será que estão fazendo terapia com Leclerc? A gente tem que acompanhar, então. Acho que tem alguns pilotos que a gente pode ficar aí de olho pro GP que vem. Uhum. E as atualizações também que podem surgir por aí. Os torcedores das suas equipes que ainda não estão aí na melhor fase, peguem a mãozinha do outro, comecem as orações. Porque por agora, é Red Bull na dominância, não tem muito pra onde correr. E esperar que os próximos GPs sejam GPs legais, porque GP de Baku e GP de Miami não teve nada. Pelo menos ultrapassagens. Isso que a gente espera. A FIA se mete tanto em tudo, colocou sprint no sábado, classificação para corrida na sexta, e não tá dando jeito. Assim, daqui a pouco eu acho que eles vão fazer os pilotos correrem a pé pra disputar ali quem é que pra ganha. ver se anima um pouco. Porque até mesmo o show antes da corrida foi um enterro. O público americano tava ali só pela misericórdia. Até os pilotos reclamaram. Todos os pilotos reclamaram. George Russell falou, ficar aqui no sol, de macacão. Enquanto uma orquestra toca. Não é muito legal. Aí o Alonso falou o quê? Falou, se vai ser aqui, tem que ser em todo lugar, porque eles não são especiais. E aí o Lando, que também já tá pé da vida, ele tá falando mesmo, ele não tá nem aí, falou, a gente reclamou. tá pontuando o nome de Lando Norris e fiquem atentos. Eu tô falando pra vocês, o Lando Norris já tá chegando assim num ponto onde ele não vai está coringar. nada feliz com a McLaren, com a situação que ele tem vivido ali dentro da McLaren. Ele vai coringar. Fiquem atentos. E o único que gostou foi o Hamilton. Mas o Hamilton também, gente. Ele tem que ficar feliz com alguma coisa, né? Porque o carro não tá dando. Se for depender do carro. Um exemplo, ele foi passar e ele achou que o Logan Sargent era o Checo Pérez. Aí não dá. Ele largou em 13º. Não dá, Lewis. Ele tá tentando se alegrar com alguma coisa. Ele chega com a roupa nova no paddock. Ele vai leva o pessoal pro paddock. Fica ali com o pessoal famoso. Ele tem que ter alguma diversão. A FIA tem que deixar ele feliz. Porque com o carro, o Toto Wolff não tá agregando. E lembrando que Lewis Hamilton também ainda não teve a sua renovação de contrato. O Toto Wolff já disse que tem interesse, já falaram que estavam conversando, mas até agora não saiu nada oficial de renovação, assim, vai ficar tantos anos ainda aqui na equipe com a gente, né? Então... Eu acho que ele fica. Ele já falou que ele quer ficar mais uns anos. Não, ele já falou que ele quer ficar, porque na minha cabeça eu creio que o Lewis Hamilton ele só aposenta depois que ele conseguir esse octa dele. Acho que é uma mas coisa a Mercedes não ajuda, ele vai fazer o quê? Eu acho que é uma coisa que ele tem muito ali na mente dele. Só que eu acho que é aquilo. Vai chegar uma hora também que ele pode acabar cansando. Será que ele vai conseguir um carro? Porque esse é o problema, querer uma coisa. Acho que todos os pilotos ali querem ganhar um campeonato mundial. Agora, ter carro suficiente para isso é outra coisa. A não ser que eles estejam com um plano dentro da manga que vai tirar um carro novo, tubarão. Talvez uma adulteraçãozinha.
É Mas aquela coisa, né? eu acho que é isso. Acho que a gente pontuou bem as coisas que tinha pra pontuar desse GP. E de já, se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, vai ficar na descrição do vídeo. Se você estiver escutando isso aqui pelo YouTube, deixa o like. Se não segue a gente ainda por aqui, siga também. E se estiver escutando pelo Spotify também, continue acompanhando a gente por aqui. Diga pros seus amigos que gostam de Fórmula 1. Nosso Instagram está postando tudo em tempo real, as coisas que estão acontecendo com os pilotos dentro e fora das pistas. Então, não percam, não deixem de acompanhar a gente. E é isso. Obrigada por escutar o Paddock Podcast. Tchau! Beijos!